A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Encontro com a Palavra, na EBD, uma escola que abençoa você. Vamos meditar um pouco na nossa lição de número 6, que será estudada no dia 9 de fevereiro de 2025. O nosso tema hoje é: o filho é igual com o pai. O filho é igual com o pai. Aqui está o tema: o filho é igual com o pai. Está baseado no Evangelho de João, João capítulo 10, versículo 30 ao 38. O texto sagrado, ele nos diz desta maneira: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram outra vez em pedra para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Glória a Deus. Então o texto áureo da nossa lição ele diz assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Na verdade prática, nós temos o termo teológico Filho de Deus é título. Então grave isso. O termo Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade, junto com o Pai. Glória a Deus. Então é este assunto que nós vamos nesta oportunidade tratar com você. Você, meu querido irmão, professor da escola dominical, você que é superintendente, você que é aluno, que você possa cada dia se aprofundar na palavra de Deus e que esta rápida meditação possa ajudar você nesse assunto tão importante. É claro que o tempo não é tão grande para expormos e precisamos cada dia nos aprofundar mais na palavra de Deus. Mas vejamos aqui a introdução da nossa lição. Diz assim, esta porção bíblica do Evangelho de João, que eu acabei de ler, é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém ressalva essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, nesta lição, nós vamos observar essa expressão Filho de Deus. Como alguém diz que Filho de Deus não quer dizer que é Deus. Mas nesse caso aqui nas Sagradas Escrituras, sim, está falando da divindade do Senhor Jesus. Nós temos então alguns pontos especiais na nossa lição. Essa lição, ela vai nos levar, primeiro, a entender a relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Esse é o primeiro entendimento que nós vamos ter. Essa relação entre Deus Pai e o Filho unigênito. Segundo, que nós vamos aprender nesta lição, é refutar o subordinacionismo. Refutar quer dizer combater, reprovar
o subordinacionismo. Vamos aprender o que significa isso na nossa aula da escola. E por último, exemplificar o subordinacionismo hoje. Nós vamos mostrar exemplos como ele está presente hoje no meio da comunidade cristã. Quantos estão pregando sobre este assunto? Então nós temos aqui a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. É o primeiro ponto. A doutrina bíblica da relação do filho com o pai. O que nós vamos aprender aqui? A ideia de filho. A ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Então, filho de Deus significa que ele é igual ao pai. Veja aqui, ó. Indica geralmente a igualdade de natureza, a mesma substância. Quando ele diz que é filho de Deus, ele está dizendo que ele tem a mesma natureza que o pai. Então nós temos aqui, ó, um exemplo nas Sagradas Escrituras, é o Salmo 8, versículo 4, que vai dizer assim, ó: que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Você observa que tem duas expressões aqui. A primeira, homem mortal, e a outra, filho do homem. Como aqui está se usando um paralelismo sinonímico, o que é dito na primeira frase é repetida na segunda, em outras palavras. Então nós temos aqui, que é o homem mortal, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Então esse paralelismo mostra essa questão da essência, mostra essa questão da semelhança. Assim vós, outro exemplo nós temos, assim vós mesmo testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isto porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então tinham a mesma natureza. Eles também estavam querendo matar Jesus. Tinham a mesma natureza do pai deles. Quando Jesus diz que é filho de Deus, ele tem a mesma natureza do pai, a mesma essência. Então nós temos aqui, ó, no Salmo 45, versículos 6 e 7, nós vamos observar uma verdade interessante que está escrita aqui, ó: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Observe uma coisa interessante. Deus falando com outro Deus. Então ele diz, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Aqui nesse texto sagrado, Hebreus 1:8, vai revelar que era Deus Pai falando com Deus Filho. Já aprendemos na escola dominical que só tem um Deus, que é a divindade do Pai, é a mesma do Filho, mas são três pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses. Cada um tem a mesma divindade e são apresentados em três pessoas. Então temos aqui, ó, quando Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, os judeus quiseram matá-lo. Por quê que eles quiseram matar? Porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai. Aí eles diz lá, João diz, fazendo-se igual a Deus. Então, para o crente comprado e lavado no sangue de Jesus, não tem nenhuma dificuldade em entender que Jesus é o Filho de Deus. No ponto de número 2, nós temos aqui, ó. Aqui nós vimos que Deus Pai chama Jesus de Deus. Por isso, Deus, teu trono subsiste para sempre. Agora nós temos o subordinacionismo. E o que é isso?
Essa é uma doutrina que o principal defensor dessa doutrina foi Orígenes. Então, o subordinacionismo ensina que o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Então, essa doutrina é herética. Por quê? Porque não existe essa sujeição de um para com o outro. Eles são Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, mas elas têm a mesma essência. De sorte que se você estiver adorando o Pai, você está adorando o Filho. Se estiver adorando o Filho, está adorando o Espírito Santo. Então você pode adorar o Pai, pode adorar o Filho, pode adorar o Espírito Santo, e a adoração é verdadeira e vai para Deus. Então nós temos aqui, as pessoas que defendem essa heresia, o subordinacionismo, eles usam algumas referências. Por exemplo, João 14, 28. Lá Jesus disse assim: o Pai é maior do que eu. Aí eles pegam essa referência para dizer que ele era subordinado ao Pai. O Pai era maior do que ele. Jesus disse, quando falou o Pai é maior do que eu, ele estava falando como homem. Essa é uma doutrina, a doutrina das duas naturezas de Jesus, que nós vamos estudar na próxima aula. Então Jesus era homem perfeito e era Deus perfeito. Agora, como homem, ele nasceu de uma virgem. Como homem, ele teve que aprender a falar, a andar, a se alimentar, ter os cuidados necessários. Como homem, você observa uma coisa importantíssima, é que Jesus, como Deus, tem pai e não tem mãe. E como homem, ele tem mãe, mas não tem pai. Então esse texto aqui está falando da humanidade dele. Outro texto que é também usado é Mateus 24, 36. O dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nunca pense que Jesus não sabia, entendeu? O homem Jesus não sabia, mas o Deus sabia, entendeu? Porque se ele não soubesse, deixaria de ser Deus. E ele não deixou de ser Deus para vir aqui. Ele se humanizou, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas ele continuava sendo Deus, o Deus homem e o homem Deus. Só assim ele poderia nos salvar. Você pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí essa doutrina falsa, subordinacionismo. Então o Filho não é subordinado ao Pai e nem o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Eles têm a mesma essência. O último ponto, subordinacionismo hoje. Onde nós encontramos? Aí nós temos aqui, primeiro, no contexto islâmico. Olha o que diz a nossa lição sobre o contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta. E coloca Maomé, Mohammed, acima dele, acima de Jesus. Nenhum cristão tem dificuldade de detectar o erro de doutrina aqui nesse ponto. O Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo, afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Por quê? Para ser filho de Deus, eles imaginam ou ensinam que seria necessário que Deus tivesse relação conjugal com Maria para poder nascer Jesus. Mas nós sabemos que o nascimento de Jesus é diferente, porque ele foi formado por obra e graça do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem gerou, pegou Jesus e colocou no ventre da Virgem Maria, sem intervenção humana. Por isso nós cremos no nascimento virginal de Jesus. Então nós temos aqui essa doutrina que é defendida dentro do islamismo. Então eles não acreditam que Jesus é Deus. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem e sua identidade, e não segue o padrão humano, né? O movimento das Testemunhas de Jeová é outro movimento que também não crê que Jesus Cristo é Deus. Esse movimento, as Testemunhas de Jeová, elas creem na existência de vários deuses, e a Bíblia, da edição que eles usam,
Ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era um Deus. Então, eles dizem que Jesus era Deus, mas era um Deus inferior ao Pai. E nós vemos então que isso é uma heresia, não é correto afirmar isso daqui. A Bíblia, o que a Bíblia diz? Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz assim, ó: todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então, a divindade é só uma, só tem um Deus. Agora, este Deus se manifesta em três pessoas distintas, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sem ser triteísmo, sem ser três deuses. É um só Deus, uma só divindade. Então, essa é a nossa lição, e que você possa, cada dia, estudar mais a palavra de Deus, se aprofundar. Se você está sendo abençoado, dê o seu like, compartilhe, comente e envie para outras pessoas, se essa aula está abençoando você, que possa abençoar outras pessoas também. Concluindo a nossa lição, diz assim, ó: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância que o Pai. Que Deus abençoe você. Você tem uma aula especial da Escola Dominical. Não perca, domingo, vá para a igreja, participe da Escola Bíblica Dominical. E que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de poder estar levando a Tua palavra, a nossa lição da Escola Dominical, aos irmãos, aqueles que estão acompanhando o Senhor através da internet. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e que cada dia nós possamos estar firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por ter ficado até aqui, em nome de Jesus.